Aqui a gente fala da escritura pública como um todo, voltando nela de novo, mas só para ver o conceito, né? Qual é a natureza jurídica da escritura pública? É ato notarial por excelência. Então, escritura pública é ato notarial por excelência, por meio do qual o tabelião, com fé pública, reduz a termo, pega a manifestação da parte e reduz a termo a manifestação de vontade das partes, formalizando juridicamente negócios e atos de natureza civil, patrimonial, familiar e até sucessória, ok? Então, é formalizar a vontade das partes, formalizar e reduzir a termo, ok? Tem presunção relativa, relativa de veracidade, iuris tantum, lembra que eu falei? Presunção iuris tantum. Por quê? Porque ela pode ser ela pode ser desconstituída e afastada pelo judiciário, né? A escritura pública é título executivo extrajudicial, então é objeto de execução. Agora, para eu executar um título, uma escritura, ela tem que ter uma característica. Que característica é essa? Liquidez, certeza, exigibilidade. Professor, o que é liquidez? Liquidez é uma mensuração financeira. Para eu executar algo, e aí eu digo aqui, por exemplo, fazer uma execução aqui efetivamente extrajudicial, por exemplo, o protesto, ela tem que ter um valor. Qual é o valor? Então, se é um negócio jurídico com um valor determinado, isso é liquidez. Certeza é as assinaturas, ou é a formalização, como ela foi feita. A certeza é o documento que prova aquele negócio. Isso é certeza. Isso dá certeza. Uma sentença é a certeza. O juiz determinou. Então, um título assinado pelo tabelião, na presença dele, o negócio jurídico feito na presença do tabelião, certeza. Então, tem liquidez, tem certeza e exigibilidade. O que é exigibilidade, professor? Exigibilidade é o quê? O inadimplemento. Exigível está inadimplido. Eu posso exigir. Por exemplo, uma sentença. O juiz acabou de dar uma sentença. Não passou aqueles 15 dias ainda para o cumprimento voluntário. Esse título já é exigível? Eu já posso coagir o cumprimento dele? Ainda não. Então, por exemplo, uma sentença. Acabou de ser dada uma sentença. Não passou o prazo de 15 dias. É um título líquido exigível. Um título líquido e certo, mas não é exigível ainda. Bom, formalidades aqui, está lá no 215, você pode olhar a formalidade da escritura pública, tá? Isso aqui também já falou do selo, tá? Observância da forma exigida. Se a lei exigir escritura pública para a validade de um ato, é porque é da essência do negócio. Então, se a lei exige escritura pública, se exige, é porque a escritura é da essência do negócio. Se é da essência do negócio, não há validade nele, não há validade, porque foi violada a essência dele. Tá? Então, por exemplo, compra e venda de imóvel. Compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos só pode ser feito por escritura pública. Artigo 108, não botei aqui. Artigo 108 do Código Civil. Tá? Nota aí. Quem no slide aqui não está, mas artigo 108 do Código Civil. Se quiserem consultar aí também, dá uma olhadinha. Então, uma compra e venda imobiliária de até 30 salários mínimos. Eu não sou obrigado a fazer escritura pública, professor? Não. Você pode fazer por instrumento ou documento particular. Só que isso, o negócio jurídico. Mas esse título tem que ingressar no registro de imóveis. Certo? Registrar, ele tem que ser registrado para que o imóvel seja transferido. A troca de propriedade só acontece com o ingresso no RI. Só que aí, até 30 salários mínimos pode ser por documento particular. Acima de 30,
obrigatoriamente a escritura pública. Ok? Beleza? O descumprimento implica nulidade absoluta. Por quê? Não tem validade. Né? Validade. Violou a validade. Bom, capacidade das partes de representação. Gente, sempre vai ter que ser avaliado isso. Né? O tabelião deve zelar pela capacidade plena, por isso que ele identifica. Foi identificada a pessoa com o documento tal, onde foi constatada a sua capacidade para praticar os atos, o referido ato, por exemplo. O tabelião deve zelar pela capacidade plena das partes e pela existência de poderes expressos, nos casos de representação por procuração. Então, você vai ter que avaliar a procuração se ela dá poderes para a prática daquele ato. Por exemplo, a gente vai falar de procuração ainda, mas uma procuração para compra e venda imobiliária, ela é uma procuração específica. Por quê? Porque ela tem que falar sobre o objeto, ela tem que trazer poderes específicos para aquele objeto imobiliário. Ele tem que qualificar aquele bem. Não pode ser uma procuração genérica para administração geral, com poderes de administração geral. Não, não serve. Tem que ser específico. E se isso acontecer, nulidade na escritura. Por quê? Porque quem praticou o ato não tinha o quê? Não tinha poderes para a prática daquele ato. Correto? Beleza? Então, é vedada a lavratura se houver incapacidade manifesta, ausência de poderes suficientes, suspeita de coação ou vício de vontade, interdição judicial não observada. Tudo isso aqui vicia o negócio jurídico. Vicia o negócio. Se vicia o negócio, vai viciar o próprio título. O título vai ficar viciado. E aí ele não vai poder produzir efeitos se nem validade ele tem. Que em tese ele não vai ter nem a validade. Tá? Beleza? E aí vai ter que ver o grau de validade, se é relativo ou absoluto. Né? Depende do tipo de vício que foi gerado. Bom, validade e eficácia, a escritura pública faz prova plena entre as partes e contra terceiros. É título hábil para registro imobiliário, averbação ou anotação em registro civil, produz efeitos imediatos, salvo disposição legal em contrário, por exemplo, uma condição suspensiva, digamos que tem uma condição suspensiva na escritura. Ah, tá. O que é a condição suspensiva? É a impossibilidade de se praticar ou de se acessar aquele direito ou aquele bem enquanto essa condição não for cumprida. Tá? Vamos tentar pensar aqui numa condição suspensiva, já de imediato, por exemplo. E aí, assim, a gente tem complicação aqui, tem bastante coisas complexas de ingresso no registro de imóveis, porque, de repente, pode fazer a escritura, pode praticar o ato, mas ele não consegue ingressar por essa condição suspensiva, porque se ele está em condição suspensiva, você não tem acesso ao direito ainda, tá? A gente já está meio enrolado, vamos deixar isso para depois. Pode ser constatado judicialmente apenas por ação anulatória ou declaratória, ou seja, só pode ser contestada a escritura pública por ação judicial, porque ela tem o quê? Presunção iuris tanto, tem presunção de veracidade, essa presunção é relativa, mas tem. Tá? E lá o 784 diz o quê? Que a escritura pública ela tem valor probatório, ela é uma prova. É uma prova com veracidade, ou seja, com presunção de veracidade. Ok? A escritura pública digital, trazida pela, como eu falei, vai ser objeto específico, a gente vai falar diretamente dela depois. Ela pode ser lavrada por meio eletrônico, desde que utilize plataforma autorizada e notariado. As partes assinem digitalmente pela ICP Brasil ou assinatura avançada validada, contenha selo de fiscalização eletrônico e seja arquivado em meio seguro. A versão digital tem o mesmo valor jurídico da escritura física, tá? Da escritura física, sendo aceita para todos os fins legais. Bom, e aí, tem aqui as palavras-chave,
escritura pública, título executivo, formalidade legal, capacidade de apresentação. Gente, é isso aí. Nós fechamos aqui, então, a aula 11. Eu imagino que tenha ficado até com um tempo aí bem a mais, acho que mais de 1 hora, mas por quê? A gente precisava realmente dar uma varrida, porque é bastante coisa. E aqui está falando já do início de uma lavratura, de uma escritura, e a gente teve que detalhar um pouco por quê. Essa parte do tabelionato de notas, o tabelionato de notas é todo apoiado, alicerçado nessa formalização jurídica da vontade da parte, né? Então, ali, falar de tabelionato de notas é falar de escritura. Então, quando a gente está falando de escrituras públicas, a gente está falando do fundamento, da base, da função principal e específica do tabelião de notas. Só ele pode lavrar a escritura, né? Então, assim, é toda a função notarial e é uma função muito abrangente, muito abrangente. Beleza? Gente, um beijo no coração de vocês. Desejo para vocês amanhã cedo que vocês peguem no RCPN, dá uma olhada no CPN, quiserem assistir essa aula aqui, né? Beleza, acelera, porque como eu estou muito rouco, eu estou falando bem devagar para poder a voz sair, né? Ela sai com muita dificuldade, que eu estou com a garganta bem travada. Assistam, acelere para poder assistir, assistam essa aula, se for ajudar vocês, mas faça a revisão toda de RCPN, que vai ter o nosso simulado amanhã, tá? Eu já preparei uma parte, amanhã de manhã cedo eu vou terminar de preparar. Aproveitei para gravar essa aula aqui para vocês terem uma aula para assistir na parte da manhã também. Eu vou gravar as outras depois, provavelmente na parte da tarde. Vou enviar para vocês esse final de semana. Vou tentar botar em dia as coisas, né? Vou tentar botar minha vida aqui em dia. Imagino que vocês também vão botar a atividade de vocês em dia, porque tem bastante exercício que eu já mandei para vocês. Eu estou vendo que tem uma galera aí mais que está caindo para dentro. Pessoal, já estou no caderno tal, já estou no caderno tal. Né? Isso é bem legal, porque a gente está vendo a galera tá ali, está exercitando, está vendo, está exercitando, está vendo. E eu digo para vocês, até o dia da prova, nós vamos ver todo o conteúdo de direito notarial registral. Todo o conteúdo. E ainda vai vir de lambucha o quê? Daqui a pouco, quando a gente acabar de ver, a gente vai entrar no direito civil. Né? A gente vai pegar o direito civil também e já vai começar a conectar o direito civil e o direito constitucional. O direito civil e constitucional para a gente poder, porque tem muito instituto de direito civil que vai conectar com o registro de imóveis, com o tabelionato de notas e com o RCPN, né? Não tem jeito. O direito civil conecta com tudo, na verdade. A gente está vendo isso aqui agora, falando de escritura, e a gente está falando de direito civil aqui, né? Várias vezes falando de direito civil, tá bom? Do Código Civil. Gente, beijo no coração, tchau, tchau, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo encontro.